Olá, pessoal! Na nossa aula de História, nós vamos estudar um pouco sobre patrimônio. Patrimônio, história e memória. Aqui nós temos uma ilustração, né? Aqui, por exemplo, um quadro, uma maquete, representando alguns patrimônios, tá? Então, o que são patrimônios? Patrimônios são bens que pertencem a uma pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa, um carro, é meu patrimônio pessoal, tá? Mas temos também patrimônios que pertencem a uma instituição ou que fazem parte da cultura e da história de um povo. Neste capítulo, você vai estudar os diversos tipos de patrimônio que existem no mundo. Então, patrimônios são bens que pertencem às pessoas, a instituições ou as que fazem parte da cultura e da história de um povo. Então, na roda de conversa aqui, nós temos uma situação. Leia os quadrinhos em que a personagem Lorena aprecia com a neta o viaduto Santa Efigênia em São Paulo. Aqui tem a imagem dela observando o viaduto e falando para a neta: "Ah, eu adoro este lugar. Ele me traz tantas lembranças." E na mente dela passando, ó, ela brincando na infância, passeando com a amiga, encontrando namorado, se formando. Olha que legal, tudo próximo a esse viaduto. Então esse viaduto pode ser um patrimônio, né? Só que da cidade. Então ele é de uma instituição. Olha essas duas questões. Do que se trata a história em quadrinhos? É uma relação, uma ilustração que relaciona o viaduto à vida da Lorena. E quais acontecimentos são relacionados próximo ao viaduto? Relaciona a vida dela, né? Desde a infância, adolescência e a vida adulta, tá bom? Então vamos continuar. Pessoal, nós temos alguns tipos de patrimônios. Então vamos começar com os patrimônios culturais e depois os naturais. Então, o que são os patrimônios culturais? Os patrimônios culturais são os bens de uma sociedade, então pertencem a uma sociedade. São os modos de viver, de se expressar e também aquilo que é produzido e construído, tá? Você já estudou que os patrimônios culturais são divididos em materiais e imateriais. Como assim materiais e imateriais? Materiais é algo palpável, né? Que eu consigo pegar, que eu consigo. E imateriais é algo mais sentimental, é algo mais vivenciado. Eu não consigo pegar aquele patrimônio. Então, por exemplo, poderia ser uma música, uma coisa representando a cultura, tá? Uma peça de teatro, uma dança. Olha, aqui nós temos duas relações. Os patrimônios materiais. Então, um exemplo aqui de um patrimônio material, palpável, você consegue relar, consegue tocar. Fazem parte do conjunto de bens culturais que conseguimos tocar, como construções e objetos. Podem ser patrimônios arqueológicos antigos, paisagísticos, né? Históricos ou artísticos. Aqui nós temos o exemplo, a Catedral Metropolitana, Nossa Senhora Aparecida de Brasília. É um exemplo de patrimônio material, construído, tá? E agora um patrimônio imaterial. Aqui nós temos pessoas com uma cultura, tocando aqui uma flauta, uma roupa típica. Então são bens culturais intangíveis, isto é, não é possível tocá-los, porque não tem materialidade, é um sentimento, é uma expressão de arte. Podem ser lugares onde ocorrem práticas coletivas, mercados populares e feiras, formas de expressões artísticas, festas, danças, ou modo de fazer ofícios e saberes. A Feira de Campinas aqui representada, de Campina Grande, na Paraíba, é um exemplo de patrimônio cultural imaterial. Então representa uma cultura
só que ela é imaterial, não é palpável. Aqui já é uma cultura artística, uma cultura de um patrimônio material. Mas ambas são bens, patrimônios para uma sociedade, tá? Nós temos aqui também patrimônios naturais. Como assim patrimônios naturais? São patrimônios que são para as pessoas, só que são da natureza. Eles não foram produzidos pelos homens, são criações da natureza. Olha que linda aqui essas cachoeiras, essas quedas aqui, ó. Os patrimônios naturais são áreas e paisagens que têm valor histórico e ambiental. Só que é da natureza, o homem não criou. É algo ali que foi considerado um patrimônio e é preservado, né? O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio natural do Brasil. Então, olha que lindo aqui esse patrimônio. As pessoas podem visitar, podem conhecer, devem preservar, cuidar. É um patrimônio natural, que é da natureza. Agora a gente vai ver, para finalizar, como se escolhe um patrimônio. Como que é determinado que essas cachoeiras aqui se tornam um patrimônio? Como que essa igreja aqui vai se tornar um patrimônio daquela cidade, tá? Alguns patrimônios são reconhecidos por instituições, podendo ser considerados bens nacionais, então, para o nosso país, e universais para o mundo todo, como um patrimônio. Em cada país, normalmente existe uma instituição responsável por escolher os patrimônios locais. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura da Unesco define os patrimônios da humanidade, ou seja, patrimônios que têm valor para o mundo todo. A escolha é feita com base em alguns critérios, como o valor, então o valor daquele lugar, a beleza, se é um lugar bonito, a originalidade, se tem criatividade, se não é uma cópia de algum outro lugar. História, então quais histórias tem por trás daquele lugar, daquele patrimônio, quais lembranças, né? E a importância daquele lugar para a sociedade, se traz momentos bons, se é agradável aos olhos, né? Se traz um sentimento que conforta. Na maioria das vezes são escolhidos patrimônios que têm características únicas, então são alguma coisas diferentes, né? Nada, se já tem uma igreja que é um patrimônio, foi feita em outra cidade uma igreja parecida, muitas vezes não vai ser considerado, né? Porque é como se fosse quase uma cópia. Então esses patrimônios únicos, eles podem ser culturais e naturais, né? Então culturais podem ser objetos palpáveis, né? Então a gente viu que são materiais e tem os imateriais, são culturas, né? Música, dança. E os naturais, né? Vindos da natureza, as paisagens, né? Cachoeiras, rios, né? Árvores, florestas, né? E atualmente a escolha de um patrimônio local ou mundial também pode ser feita pela população por meio de votos. Então, por exemplo, na cidade de Paraguaçu, as pessoas elas querem reconhecer um espaço, uma praça, por exemplo, como um ambiente, como um patrimônio, né? Então essa praça aqui ela vai ser considerada um patrimônio. Vamos realizar um pedido por voto, as pessoas buscarem reconhecer aquele local como um patrimônio. Pelo valor, pela beleza, né? Pela história que tem aquele lugar, pelos sentimentos da importância para a sociedade. São maneiras de reconhecer o lugar como um patrimônio. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, é responsável por escolher e preservar os patrimônios brasileiros. Este instituto realiza um processo chamado tombamento, que é o registro do patrimônio em um livro que reúne as informações de todos os patrimônios do país. Nesse livro, é o livro do tombo. Esse processo só vale para os patrimônios materiais, tá? Então, quando um patrimônio material é reconhecido por uma instituição, dizemos que ele foi tombado. Isso também significa que não pode mais ser modificado. Então, não pode ser reformado,
não pode mexer na estrutura daquele lugar. Então, se ele foi reconhecido como um patrimônio, ele foi anotado no livro, ele foi tombado, não pode ser modificado. Essa é uma medida de segurança para que a forma original seja preservada e possa ser conhecida pelas próximas gerações. Então fica aí com a cultura, com as histórias, né, com as lembranças. Quando reconhecidos patrimônios imateriais são incluídos no livro de registro, para que também possam ser preservados, né? Nesse documento são escritas todas as características desses bens imateriais. Então, para que também eles sejam preservados, que as pessoas tenham consciência da importância de manter aquele patrimônio de maneira adequada, cuidar dele, preservar para as futuras gerações terem conhecimento. Pessoal, realizando as leituras, né, acompanhando essa ideia do patrimônio, esse bem pessoal, esse bem comum da sociedade, né? Como reconhecer pela beleza, pela originalidade, né? Pela importância para a sociedade. Nós temos aqui para vocês observarem, vocês vão observar alguns patrimônios distribuídos pelo mundo todo. O mundo todo tem patrimônios reconhecidos, né? Alguns patrimônios são importantes não somente para as pessoas da comunidade, mas também são localizados ou são praticados, no caso, os patrimônios imateriais. Esses bens têm características únicas e valor histórico, artístico ou natural, e por isso podem ser considerados patrimônio de toda a humanidade. Então aqui nós temos patrimônios, né? Parque Provincial dos Dinossauros, no Canadá. Nós temos o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Aqui é natural, ó. Reggae da Jamaica, então é a cultura, uma dança, também foi considerado um patrimônio imaterial, né? Sítio arqueológico São Augusto, em Colômbia, aqui foi construído pelo homem, então é material. Centro histórico de Agadez, da Níger, olha, foi construído pelo homem. Conjunto arquitetônico da Pampulha, no Brasil, construído pelo homem, então é um patrimônio material. Mata Atlântica, aqui é um patrimônio natural que deve ser preservado, né? Questão das queimadas, olha que judiação. As queimadas, elas não estão preservando esse patrimônio natural. Então, por isso temos que ficar de olho, cuidar das coisas. Então, aqui, ó, festival, ó, uma festa. Esse daqui é cultural. É um patrimônio cultural e material. Centro Histórico de São Petersburgo, na Rússia. É um patrimônio material. Centro Histórico de Pingyao, na China. É material. Ruínas de Baalbek, Líbano. Então, é material, ó. Então não pode reformar, não pode modificar. As ruínas do jeito que foi registrada no livro, ela deve se manter para as culturas, para as futuras gerações conhecerem. Parque Nacional de Garamba, no Congo. Ópera de Sydney, Austrália. Então, tem patrimônios culturais, né? Patrimônios culturais, patrimônios naturais, patrimônios naturais e patrimônios materiais, tá? Os culturais acabam sendo imateriais, tá? Culturais podem ser materiais e imateriais. E aí o outro tipo são os patrimônios naturais, que são da natureza, né? Tá bom, pessoal? Então, para essa semana em história é isso mesmo. Leiam com atenção, busquem os pontos importantes, tá? E tentem deixar essa ideia de patrimônio. São bens que pertencem a uma pessoa, a uma instituição, que fazem parte de uma cultura e história de um povo, né? Então, nós temos os patrimônios culturais e naturais, né? Podem ser materiais e imateriais. Tá bom, pessoal? Abraço!